Jesus, agradecer a Deus a oportunidade que nos concede. Vamos fechar os nossos olhos e orar no íntimo dos nossos corações. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos, guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, levamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos ensejas de juntos estarmos aqui mais uma vez para um estudo acerca de uma das obras básicas, fundamental à compreensão da Boa Nova. Senhor Jesus, dissestes que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali tu estarias. Assim é que nós temos a mais absoluta convicção de que estás conosco, porque, embora estejamos virtualmente, estamos reunidos e irmanados no mesmo pensamento de elevação e de agradecimento a vós, assim como dispostos a assimilarmos o conteúdo daquilo que vemos na noite de hoje. Que agradecemos a presença dos companheiros que já se fazem conosco, que rogando também, Pai amado, que abençoe os que ainda não puderam chegar, que se incorporarão à nossa reunião no correr dos nossos estudos, e aqueles que eventualmente não possam participar, que sejam também assistidos em suas casas, em seus lares, pela tua infinita misericórdia. Nós te rogamos, Pai amado, paz para o mundo e paz para os nossos corações nesses momentos de violência e de guerra. Nós te pedimos também, Senhor Deus, as bênçãos da tua infinita compaixão para com os companheiros que são vítimas do coronavírus, sobretudo aqueles que se encontram necessitados de ventilação mecânica, por se encontrarem entubados no leito dos hospitais, quer no Brasil, quer no exterior. Senhor, que a tua misericórdia se faça sobre todos indistintamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor eterno. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo da obra básica Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação, e suplicando, Pai amado, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos refletir sobre a impossibilidade material das penas eternas. Item 18. Até aqui só temos combatido o dogma das penas eternas com o raciocínio. Demonstremo-lo agora em contradição com os fatos positivos que observamos, provando-lhe a impossibilidade. Por este dogma, a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é, como tal, um travão definitivo aplicado ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível, e poder-se-á duvidar desse progresso, vendo a veracidade enorme de aptidões morais e intelectuais existentes sobre a Terra, desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferença apresentada por um povo de um a outro século, se admite não ser das mesmas almas, é força admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que seria inconcebível com a justiça, que, aliás, deve ser igual para todas as criaturas.
Bom, aqui a gente observa que as pessoas no nosso nível, no nosso meio, têm diferenças de caráter. Se a gente observar que existe só essa vida, vamos imaginar, é, é estranho porque Deus estava dando privilégios para uns, né, e condenando outros. Ou seja, Deus estava amando mais algumas pessoas que são mais inteligentes e outras que não são menos inteligentes seriam revogadas para o segundo plano. Então, a partir daí, a gente observa que haveria uma injustiça de Deus. E a gente observa no texto de que nós sabemos que, sendo Deus justo, soberanamente bom e justo, seria impossível ele discriminar. Seria impossível discriminar. Até porque no Evangelho tem um versículo que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se não faz acepção de pessoas, como é que poderia privilegiar uns e outros não? Então, seria um contrassenso do próprio Evangelho com relação a essas penas eternas. Então, meus amigos, é necessário que a gente observe que, sendo Deus justo e bom, soberanamente justo e bom, esta impossibilidade, existe a impossibilidade dessas penas eternas, porque, além do nosso raciocínio, além dos comentários das reuniões anteriores, a gente percebe também essa impossibilidade por conta dessa questão de diferenças de caráter. Isto que o texto está nos demonstrando na nossa reflexão de hoje. Mais alguém quer comentar? Para enfatizar que realmente isso é incompatível com a ideia, primeiro, do caráter progressivo, da evolução que as pessoas alcançam ao longo das suas caminhadas, né? E depois incompatível com a própria ideia de Deus soberanamente justo e bom. Então, não haveria como destinar uns ao infortúnio perpétuo e outros aos gozos intermináveis. Tá? Então, aí não seria justo e não seria Deus. Olha só, meu querido. Mais alguém? Então, vamos lá continuar. É incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progridem, não podem, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Por estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as atrasadas de outro tempo, como progressos com progressos propriamente realizados. Aqui, então, atingimos a questão magna da pluralidade das existências, como meio único e racional de resolver a dificuldade. Façamos abstração, porém, dessa questão e consideremos a alma sob o ponto de vista de uma única existência. Bom, aqui ele já chega à conclusão, para nossa reflexão, que como existem pessoas em diferentes níveis morais e intelectuais, é lógico que umas adquiriram experiências e outras não. Observa-se também que, a partir daí,
nós entendemos a possibilidade de novas experiências. E, sendo assim, possibilidade de novas experiências, nós chegamos à conclusão que existe uma justiça, porque essa justiça divina vai dar oportunidade a todos indistintamente. Por isso, o caráter diferente, a diferença de intelectualmente e moralmente, das pessoas. Porque elas terão, as mais atrasadas, terão a mesma ou as mesmas oportunidades que as que já chegaram até certo ponto. Então, aí nós observamos a justiça divina, porque não fez nenhuma acepção, e, ou seja, está dando oportunidade a todas as pessoas, indistintamente. Mas aí aparece a possibilidade de vidas anteriores para comprovar esta argumentação que foi lida no texto nesse momento, ou seja, o item 19. Mais alguém? Tá. Então, vamos lá. Item 20. Figuremos um rapaz de 20 anos, desses que comumente se encontram ignorante, viciado por índole, cético, negando-se a sua alma e a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza. Esse rapaz encontra-se depois no meio favorável. Melhor, trabalha, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida. Exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem morre em avançada idade como um santo, e naturalmente certa se lhe torna a salvação. Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse termo à existência 30 ou 40 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado. E se o fosse, todo o progresso se lhe tornaria impossível. E assim, segundo a doutrina, opa, e assim, segundo a doutrina, E assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Circunstância, aliás, fragilíssima, uma vez que um acidente qualquer poderia ter anulado fortuitamente. Desde que sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que razão não mais poderia progredir depois da morte, se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida? Por que lhe recusaria Deus os meios de regenerar-se na outra vida, concedendo-lhes nesta? Neste caso, o arrependimento veio, posto que tardio, mas se desde o momento da morte se impusesse irrevogável condenação, esse arrependimento seria infrutífero por todo sempre, como destruídas seriam as aptidões desta alma para o progresso e para o bem. Pessoal, a nossa justiça, a justiça humana, ela é, logicamente, inferior à justiça divina, né? A justiça humana, ela, com o tempo, ela vai se modificando e, né, nós sabemos que tem um expert em direito aqui
Nós sabemos que ela vai se modificando. À medida que vai acontecendo o progresso, as leis humanas vão se aperfeiçoando. Mas a divina é perfeita. Não tem mais o que remendar, né? Usei uma palavra meio estranha. Não tem mais o que consertar, né? Ora, se a justiça humana dá determinada pena para uma pessoa que praticou determinado crime, essa pessoa fica, né, pagando o seu débito até determinado tempo. Depois essa pessoa sai, está liberado, e aí já está novamente apto para estar em sociedade. E esta pessoa, inclusive, inclusive, pode trabalhar a sua personalidade a partir daí e, depois de um tempo, se tornar uma pessoa de bom caráter. Ou seja, a justiça humana, no caso das penas eternas, é até mais branda do que a justiça divina. E o exemplo que nos foi dado aí demonstra que existe realmente oportunidade para aquele que praticou determinado crime. Sendo assim, há muita possibilidade, ou seja, toda a possibilidade da gente perceber a justiça divina. Como a gente sabe que a justiça divina é perfeita, tudo que a gente vê de errado nessa justiça é apenas ponto de vista pessoal. E quantas vezes o ponto de vista nos leva a perceber a coisa de forma errada. Então, as penas eternas nada mais são do que um ponto de vista negativo sobre a questão. E, por conta disso, a gente percebe que existe erro de raciocínio, como nos falou o texto um pouquinho antes. Então, raciocínio. O raciocínio pode ser errado, chegando à conclusão de que aquilo que a gente raciocinou chegou a uma conclusão errada ou negativa. Então, aqui, ele nos mostra que o raciocínio, né, e as coisas materiais, as coisas corriqueiras, as circunstâncias das nossas vidas, demonstram esta impossibilidade das penas eternas. Mais alguém? Então, vamos lá, 21. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é evidente. Não é uma teoria, é um fato corroborado pela experiência. É uma lei da natureza divina imprescritível. E pois que esta lei existe inconciliável com a outra, é porque a outra não existe. Se o dogma das penas externas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho, Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morresse antes de realizar o progresso que eles trouxe à conversão. A conversão. Esta última acessão responde que a conversão dessas santas personagens não é um resultado do progresso da alma, porém, da graça que lhes foi concedida e de que foram tocadas. Porém, isto é simples jogo de palavras. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, é que melhoraram. Logo, progrediram.
E por que lhes teria Deus concedido, como especial favor, a graça de se corrigirem? Sim, porque a eles e não a outros. Sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor por todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, de acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem só merece por suas obras, durante esta vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência, isto por tanto tempo quanto nela persistir. Bom, os dois exemplos acima são extremamente interessantes para a nossa reflexão. Então, olha só, por que Jesus resolveu aparecer para Saulo de Tarso? Porque Saulo de Tarso era, para nós aqui, que entendemos a coisa, era um escolhido. Era um escolhido. E algumas vezes o escolhido, nem sempre ele é escolhido logo de imediato. Nem sempre escolhido mesmo. Eu vou fazer uma comparação meio grosseira, só para a gente perceber uma comparação com a coisa corriqueira do dia a dia. Eu não sei se vocês aí assistiram um filme chamado, logicamente deve ter assistido, um filme chamado O Poderoso Chefão. Alguém assistiu aí? Edilson? Ainda não assisti, Rubens, mas estou programado para assistir a Tríade. A Tríade. Pois é, já assisti a Tríade. E o resto do pessoal, ninguém assistiu aí? Pô, o filme... Não, eu não assisti ainda, mas eu quero assistir. Ah, tá. A Raquel. Só repete o nome do filme. Eu estava lendo aqui o texto de novo. O Poderoso Chefão. Ah, sim. O Poderoso Não Chefão. assisti, não. O Poderoso Chefão é um filme interessante porque um dos filhos do chefão não queria nada com a história. Né? Aquela máfia da Itália. É antigo esse filme? É um filme antigo. Acho que eu assisti novinho, não lembro do filme, não. Hã? Acho que eu assisti novo, bem novo. É. Não lembro mais do filme. É uma cena que ele dançava um tango. É um filme antigo. E o filho mais novo do Poderoso Chefão não queria nada a ver com a história, não queria se envolver com a máfia. Não queria se envolver com a máfia. Mas os outros já estavam envolvidos. O certo é que, determinada época depois, este filho mais novo, vou contar só um resumo, não contar o filme todo, não, porque muita gente vai assistir aí. O filho mais novo resolve se envolver. E resolve se envolver, e resultado, tomou o lugar do pai e se transformou num poderoso chefão, um senhor poderoso chefão. Se transformou extremamente, de uma hora para outra se transformou num mafioso daqueles grandes mafiosos. Ou seja, ele não queria nada com a história. A mesma coisa aconteceu aqui com Paulo e com Santo Agostinho. Eles eram extremamente, né, entre aspas, errados. E, de repente, para falar nisso, conta-se que a mãe de Santo Agostinho passou 30 anos orando diariamente a favor do filho. E essa prece materna acabou transformando também, ajudando a transformação de Santo Agostinho. Bom, então, voltando aqui ao nosso assunto. Então, por que Jesus resolveu aparecer para Saulo de Tarso, se Saulo de Tarso era perseguidor dos cristãos? Inclusive, esta aparição de Jesus a Saulo
é um legado maravilhoso para mostrar à humanidade que existe vida após a morte. Jesus, o Cristo, depois de morto, aparece para Saulo de Tarso e diz para ele: por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí há aquele fenômeno de transformação de Saulo. Já imaginaram? Se Saulo não tivesse esta oportunidade de se encontrar com Jesus e se transformar radicalmente? Aí, como diz o texto, a gente percebe que houve evolução. E se há evolução, aqui no plano espiritual, então, isto acontece também no plano espiritual, tanto lá quanto cá. Então, nesse termo, a gente percebe que a justiça divina, que Deus dá oportunidade até aqueles que são perseguidores do Cristo. Assim como Saulo de Tarso, Jesus apareceu para ele, Jesus aparece, apareceu ou vai aparecer a qualquer um de nós, a qualquer momento, para a nossa total transformação. Então com esta lógica rigorosa, como diz aqui o texto, demonstrando a doutrina espírita, a gente percebe a grandeza e a justiça divinas. Pode falar, Raquel, diga aí. Não, eu só queria complementar a tua explicação, que foi muito boa, e com as palavras do próprio Jesus, né? Que ele falou que quem precisa de médico é o doente, né? Então, assim, esse aí é o melhor exemplo que pode existir assim, em relação a essa questão do Paulo de Tarso, porque como ele era uma pessoa no momento, naquela época ele era doente, né? Mentalmente ele era doente, assim, em termos de perseguição. Ele foi, assim, um judeu que realmente matou, maltratou, perseguiu demais na época. E a parábola que Jesus contou do bom pastor também se encaixa nesse exemplo. Jesus disse o quê? Que nosso Deus é como um bom pastor, que largar 99 ovelhas para salvar aquela que estava perdida, não é isso? Então, as 99 ovelhas boas que não estavam perdidas, ele larga as 99 que não estavam perdidas para procurar aquela que estava perdida, que foi o caso de Paulo de Tarso. Porque, assim, eu assisti o filme, né, e tem uma reflexão muito interessante de um apóstolo, né, de um dos discípulos de Jesus, que Jesus teve vários discípulos, na verdade, né? E o discípulo, quando chegou a inspiração, Jesus falava para esse discípulo que ele tinha, olha, vai em tal local, você vai encontrar um homem assim assado, esse homem você vai receber na sua casa, ele se chama Saulo. Aí ele pergunta, mas Senhor, por que justamente esse homem eu vou receber na minha casa, esse homem que matou tanto, perseguiu tanto, esse homem fez tanta maldade, por que eu devo receber esse homem? Aí ele, porque ele é o meu escolhido. Tem uma passagem que fala sobre isso. Então, realmente, ele precisava resgatar aquele homem. E foi estratégico porque Paulo de Tarso, ele era um homem muito culto na época. E como ele tinha uma família, ele era de uma família influente, ele conseguiu viajar bastante para divulgar a palavra. Então, foi assim, uma coisa muito estratégica. Se ele fosse um homem que não fosse culto, não falasse vários idiomas na época, e não tivesse uma certa condição financeira para poder viajar, aí talvez o evangelho de Jesus não tivesse tido a facilidade que teve na época para ser divulgado. Então, assim, é por isso que tem aquele dizer que fala assim, que Deus escreve certo por linhas tortas, mas é porque na sabedoria de Deus, ele sabe justamente colher os espinhos de onde tem aqueles locais assim mais dolorosos, ele colhe flores, né? E transforma os espinhos em flores. Eu achei esse exemplo assim magnífico, realmente. Era isso que eu queria contribuir. Muito bem, Raquel. Valeu. Mais alguém? Muito bem.
Então, vamos continuar. A doutrina das penas eternas fez sua época. Item 22. A crença na eternidade das penas prevaleceu salutarmente enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. E o que sucede com as crianças durante certo tempo, é o que sucede com as crianças durante certo tempo, contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas. Chegadas ao período do raciocínio, repelem por si mesmas essas quimeras da infância, tornando-se absurdo o querer governá-las por tais meios. Se os que as dirigem pretendessem incluir-lhes ainda a veracidade de tais fábulas, certo decairiam da sua confiança. É isso que se dá hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, os coeiros. O homem não é mais passivo instrumento vergado à força material, nem o ente crédulo de outrora que tudo aceitava de olhos fechados. Muito bem. O texto nos adverte de que essas coisas têm o seu tempo, né? Tem o seu tempo. Mas, como nós sabemos que tudo passa, essas crenças também passam. E por que essas crenças perduraram tanto tempo? Porque essas crenças elas eram lançadas, divulgadas para pessoas que não queriam sair do coeiro, para pessoas que eram adultos infantis, que não gostavam, não queriam raciocinar com relação a tudo aquilo que lhes era evidenciado. Mas hoje, não. A coisa mudou um pouquinho de figura. É certo que ainda hoje existem pessoas que não raciocinam, aceitam aquilo que lhes são comentadas, lhes são ensinadas, de olhos fechados, de ouvidos fechados, e não raciocinam. E se não raciocinam, começam a acreditar em tudo que lhe falam. Vocês se lembram das reuniões anteriores? Que a gente comentou aqui que a gente acredita em tudo. A gente acredita em tudo. Eu encontrei outro dia aqui, numa das reuniões, já faz algum tempo, em que outro dia eu estava assistindo um vídeo aqui do YouTube. Aí tinha pessoas sentadas em determinado banco, na praça, por exemplo, numa praça, e vinha uma pessoa, passava perto dessas pessoas que estavam sentadas no banco e pulava como se tivesse alguma coisa invisível, uma cordinha invisível ali. Aí, pouco tempo depois, vinha uma segunda pessoa, passava ali e pulava, como se tivesse uma cordinha. E o pessoal que estava sentado no banco começaram a ficar cismado com aquilo. Aí, mais tarde, uma terceira pessoa vinha e pulava no mesmo local. Aí, alguns que estavam no banco levantavam e ficavam olhando. O que será que tem aqui que esse pessoal chega pulando? Tem alguma corda invisível aqui? Porque eles não estavam vendo nada. E não estavam vendo isso, não estavam vendo nada. Como é que aquelas pessoas pareciam que viam alguma coisa? Logicamente, que aquilo era uma pegadinha. E essa pegadinha demonstra como um grupo de pessoas faz para que as outras acreditem naquilo que eles querem que a pessoa terceira acredite. Assim também somos nós. Né? A gente não acredita no talismã, né? Coloca uma figa não sei por onde, bota uma figa pendurada no pescoço. Tem gente que acredita nisso? Pois é, a gente acredita em tudo. Por isso que Paulo dizia, quando eu era criança, eu acreditava em coisas de criança. Depois que eu cresci, fiquei adulto, a minha visão melhorou. Eu sou agora adulto e vejo como adulto. Então, as pessoas que ainda acreditam nesse tipo de doutrina, elas ainda são crianças.
Não tem gente que até hoje ainda acredita em bicho-papão, né? Até hoje acredita em bicho-papão, outras coisas. As crianças não acreditam em Papai Noel. Depois que elas crescem, elas deixam de acreditar. E assim, sucessivamente. Então, a gente precisa raciocinar, pesquisar, para saber se aquilo que está sendo passado para nós se é real. Deus nos deu raciocínio justamente para que a gente possa questionar qualquer coisa, inclusive Ele próprio. Né? E a gente pode questionar qualquer coisa, inclusive este tipo de doutrina. A gente coloca, raciocina e vai chegar à conclusão se há lógica nessa doutrina ou se não há lógica. Então, isso que acontece. Mais alguém quer comentar? Quer conversar? Vamos adiante, então. 23. A crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposto. Opa! Se, durante certo período da humanidade, o dogma da eternidade das penas se manteve inofensivo e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso. Imposto como verdade absoluta, quando a razão o repele, ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que o professam, ou então descrê absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que em nossos dias o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo. E absurdo é querer governar os homens desviando-os desse curso. Pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto o curso avança, é condenar e perder os homens. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte, para as religiões, como para os governos. Este fatalismo é o bem ou o mal. Para os que vivem do passado, vendo-o aniquilar-se, será o mal, mas para os que vivem pelo futuro, é uma lei do progresso de Deus em suma. E contra uma lei de Deus é inútil toda revolta. Impossível a luta. Para que, pois, sustentar a todo o transe uma crença que dissolve em desuso, fazendo mais danos que benefícios à religião? Contrista dizer. Mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu, livrando das do inferno. As quantias por esses meios arrecadadas, outrora e ainda hoje, são incalculáveis e verdadeiramente fabuloso o imposto prévio pago ao temor da eternidade. E sendo facultativo tal imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Extinta esta, improdutivo será aquele. De bom grado, cede a criança o bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem. Mas se a criança já não acredita em lobisomem, guardará o bolo. Muito bem, pessoal. Aqui a gente felicita o problema da imposição das ideias. Este aqui é um perigo. Impor ideia à força. E com relação a isso, a gente encontra muitas notícias, muitos assuntos. Impor as ideias. Ou seja, a pessoa que é imposta as ideias para ela às vezes até fica receosa.
impondo, diz o seguinte, olha, se você não acreditar nisso que está sendo falado aqui, você vai para o inferno. Se você não seguir esta linha, você vai para o inferno. E aí, acontece que muitas dessas pessoas, com relação a isso, costumam até ficar descrentes. Eu me lembrei aqui da história de Joana d'Arc, que foi queimada por ser considerada feiticeira. Porque ela falava coisas que uma determinada religião não aceitava. Aquela história que a Terra era o centro do universo gerou um monte de confusão e ficou registrado, inclusive, né, pessoas que foram sacrificadas por conta de ideias contrárias a isso. Ou seja, a religião queria impor uma ideia a esta pessoa. E como essa pessoa tinha descoberto, aliás, pelo raciocínio, que a Terra não era o centro do universo, mas era contrária à ideia da igreja, que foi o que aconteceu, ele foi queimado. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz uma coisa interessante para a gente. Ele diz que quem está com a verdade, não precisa perseguir. E por que outras igrejas perseguem outras pessoas e outras religiões? Não dá para entender. Então, precisa raciocinar. Eu me lembro também, companheiros, do Auto de Fé em Barcelona, que eu já citei algumas vezes aqui. Como aqueles livros eram né, hereges, deveriam ser queimados. Assim como os hereges, pessoas, eram queimadas também. Porque estavam contrários a raciocínio, por exemplo, de outras religiões. Então, tudo tem sua época. E aí, cada coisa vai se modificando à medida que o progresso, à medida que as pessoas deixam de ser crianças e passam a ser adultas. Ou seja, as pessoas passam a raciocinar. Mais alguém? Vamos aqui mais um item. 24. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva, por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. E assim tem sido sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Quem vive de antigos e custosos costumes os defendem, alegando a superioridade e excelência deles, e assim desabonam as novidades, por melhores que sejam. Acreditar-se-ia, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos copistas? Não, certamente eles deveriam profilá-la. O mesmo se tem dado em relação aos maquinismos, caminho de ferro e centenárias de outras descobertas e aplicações. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas
afigura-se futilidade, da qual se ri. Para os filósofos, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que acoroçoa, ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que tal dogma origina e da sua causa. Enfim. Então, meus amigos, a ciência tem revelado algumas verdades que são contrárias a algumas teorias e ideias de algumas igrejas. E, por conta disso, as pessoas começam a pensar diferente daquilo que pensavam com relação a estas ideias. Porque a ciência mostra diferente. E como contra fatos não há argumentos, a ciência leva sempre a melhor. Kardec não dizia que, quando a doutrina espírita, a ciência, disser uma coisa em que determinado ponto da doutrina está fora do rumo da ciência, a gente deixa essa ideia e passa a aceitar a ciência. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio. É uma doutrina de raciocínio. Porque é uma fé raciocinada. E fé raciocinada é aquela, repito, que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta doutrina é uma doutrina de lógica e raciocínio, porque ela vai nos mostrar, explicar de forma simples, mas precisa, aquilo o que é verdadeiro. Portanto, por isso é que nós somos espíritas, porque nós raciocinamos com relação a qualquer questão. Por isso é que Kardec também diz para nós: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai, aliás, Kardec, o Evangelho, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Então, querendo dizer que a gente precisa analisar tudo aquilo que nos é falado, trazido, a fim de que a gente possa chegar à verdade. Beleza, companheiros? Mais alguém? Muito bem, pessoal. Ô, Raimundo, Ok, meu querido Rubem. espera aí, Raimundo está na reunião? Não. Para saber quem será o palestrante, não sabe. Mas ele diz aí no decorrer da semana. Diga, Edilson. Fale. Raimundo não está presente, ele normalmente é que sabe nos informar. Mas aproveitamos a oportunidade para dizer aos companheiros que não puderem ir presencialmente ao centro, que nós estamos também transmitindo, viu, minha querida Digé, as reuniões a partir do Centro Espírita, tá? Só que no horário vai ser das 4h30, não é isso, Rubem? Das 4h30 às 6h. Tá? Por conta da localização, nós estarmos lá na Vila Conceição e, evidentemente, a partir das 18h, começa um reggae imenso na porta do centro. Então, fica praticamente impossível se ter a continuidade de qualquer reunião, né, em termos de concentração. E, nesse sentido, entre as 5 e 6h, nós estaremos realizando a nossa reunião. Presencial para quem estiver presente, mas virtual para os companheiros que já nos acompanham nessa plataforma, tá? Das 5 às 6. Tá? Embora a gente comece as nossas atividades às 4h30. Tá? Ok? Apenas para mencionar, viu, minha querida amiga Ligé, o novo horário das atividades.
É no sábado, é? Hã? É no sábado? No sábado, mas permanecemos pelo Zoom para você que não pode estar presencial, ok? Nossa amiga Leda, também de Salvador, já nos acompanha há vários sábados. E É nesse mesmo Zoom, né? Ou em outro Zoom? Não, é no mesmo. É no mesmo. é no mesmo. É no mesmo. Certo, aí começa às 6 horas, né? Não. Não. Começa às 5, Ah, sim. termina às 6. Ah, tá certo. Ok? Muito bem, então eu vou pedir à nossa querida irmã Lídia Raquel que nos faça a prece de encerramento. Ah, certo, vou fazer. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, eu te peço que nos proteja, nos dê saúde, sabedoria, tranquilidade, nos proteja a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, que possamos sempre nos reunir, continuar aprofundando nossos estudos da doutrina espírita, e que os nossos familiares também estejam protegidos pela tua luz, pelo teu amor, envolvidos na tua sabedoria. Que assim seja, e muito obrigada. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leda. Dá um cheiro nas crianças aí. Edilson. Boa noite a todos. Raquel, André, Gigé, Valeu. todos os companheiros. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até no sábado. Até no Tchau. sábado. Tchau. Tchau. Tchau.